Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com a leitura do nosso livro Tambores de Angola. E hoje nós vamos ler o capítulo 4, O Reduto das Trevas. Um bom vídeo para todos, que a leitura desses capítulos possam estar trazendo para vocês esclarecimento. Por favor, atente aos vídeos, que esses vídeos com relação ao livro Tambores de Angola, ele irá esclarecer em vários aspectos, tanto na doutrina espírita de Allan Kardec, quanto na religião da Umbanda, ok? Então peço a vocês atenção aos vídeos, assistam, tire as suas conclusões e faça um bom proveito daquilo que você conseguir absorver. Se você conseguir absorver coisas boas, faça um bom proveito disso. Leve para as outras pessoas, informe, Assim você vai estar fazendo um trabalho de esclarecimento, porque muitas das pessoas não são esclarecidas e acabam entrando na seara do julgamento e dessa forma, julgando sem ter o conhecimento, sem saber como funciona a religião. Pode ser a religião católica, a evangélica, a Umbanda, pode ser o espiritismo de Allan Kardec. Se nós não temos um conhecimento, se nós não sabemos o que acontece, como acontece, o que é feito, como nós vamos, por simples ouvir alguém falar, servir de papagaio de pirata e levar uma coisa que você não conhece? Por isso que eu digo, conhecimento é tudo hoje. O conhecimento é tudo. Então que vocês possam ter o discernimento, o entendimento, a compreensão do que significa, do que faz, o que eles fazem, no caso, na religião da Umbanda. Como que é o trabalho? É um trabalho de amor, de caridade, de entrega, de ajuda. É um trabalho muito bonito, gente, muito bonito, que vem sendo discriminado, que vem sendo tido como uma coisa ruim do mal. E não é. O mal existe em vários lugares, dentro de uma igreja católica, dentro de uma igreja evangélica, dentro do espiritismo, dentro da Umbanda. O bem também existe. Então, quando o bem ele existe e ele está coordenando um trabalho, uma religião, com certeza todo aquele trabalho será do bem. Agora, aqueles que têm a maldade no coração, que estão coordenando, estão de frente a um trabalho, pode ser do católico, do evangélico, do espiritismo, da Umbanda, ali tende a acontecer maldades, coisas ruins. Então, que possamos saber separar o joio do trigo, o bom do mal. Ok, gente? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, os vídeos do livro Tambores de Angola, porque aqui no livro, para quem ainda não leu, leia, que é muito bom, vai trazer bastante esclarecimento no que diz respeito à religião da Umbanda. Aqui nesse livro, ele esclarece, ele traz à tona toda a verdade, através de uma psicografia, porque esse livro ele foi psicografado. Ok? Vamos lá? Capítulo 4. O Reduto das Trevas. Fizemos uma prece junto a Erasmino e aplicamo-lhe um passe calmante, proporcionando-lhe momentos de mais tranquilidade, até que pudéssemos socorrer-lhes mais detidamente. Nesse meio tempo,
A sua genitora parece ter-nos captado a presença e recolheu-se em prece, mentalizando a imagem de Nossa Senhora das Graças, rogando-lhes as bênçãos para o filho. Suave luz envolveu-lhe o semblante e, juntando-se às energias de Arnaldo, projetou-se sobre a fronte de Erasmino, que adormeceu suavemente. Observei novamente, extasiado, o que acontecia diante de meus olhos. Enquanto o corpo do moço se encontrava estendido em sua cama, desdobrava-se diante de nós o espírito dele, que, meio atordoado, não conseguiu divisar-nos a presença. Parecendo um robô, dirigiu-se a esmo para a rua como se fosse teleguiado por forças desconhecidas, embora se mantivesse ligado ao corpo físico por um cordão fluídico finíssimo de cor prateada. Acompanhando, seguia por regiões inóspitas da paisagem espiritual, parecendo dirigir-se a lugar conhecido. Avistamos ao longe um edifício construído com matéria astralina e, portanto, invisível aos olhos comuns dos homens encarnados. Muitos pensam que, deste lado da vida, tudo é apenas névoa ou nuvens que pairam pelo espaço. Em meio a fantasmas errantes, enganam-se, desafiando a pretensa sabedoria de muitos pseudos sábios e religiosos do mundo. A vida continua extuante, com muitas vibrações ou dimensões que aguardam ser devassadas pelo homem do futuro, para sua elevação espiritual. Não mais continentes a serem descobertos, nem países a serem conquistados, mas um mundo todo diferente, em se tratando da matéria que o constitui. E falamos matéria porque aqui também a encontramos, mas vibrando em estado diferente da matéria física. Pode-se, quem sabe, chamá-la de antimatéria, anti-átomo, anti-elétron. Mas o que importa não são as denominações ou vocabulários, já há muito obsoletos com referência a manifestações da vida no universo, mas a realidade desta mesma vida que, para nós, os desencarnados ou os defuntos, como somos muitas vezes chamados aí pelos colarinhos engomados, segue sempre sendo um mundo vibrante, com suas construções forjadas na matéria sutil do nosso plano ou dimensão. Essas construções encontram-se espalhadas por muitos lugares do plano astral e muitas vezes se justapõem às construções físicas que vocês fazem aí. Esse prédio que avistamos fugia ao que comumente se espera de uma construção desse tipo, utilizada para a finalidade que seus habitantes desencarnados o usavam. Geralmente, se espera que espíritos atrasados habitem regiões negras, com cheiro ácido e com muita sujeira, o que refletiria seu estado íntimo de desequilíbrio. Mas até eu me enganei. Embora a paisagem externa não perdesse para as melhores descrições de Dante, em sua Divina Comédia, a imponência do prédio desafiava os melhores arquitetos da terra, e a perfeição de seus detalhes certamente faria inveja aos amantes das aparências exteriores. Com a presença de Arnaldo, seguia atrás de Erasmino, que se dirigia para o que se poderia chamar de andar térreo do portentoso edifício. Não sabia direito para onde nos dirigíamos,
quando Arnaldo veio com a explicação. Não se preocupe, estamos sob o abrigo do bem. Aqui neste prédio, posso afirmar que estudam as mesmas forças e energia que nós estudamos. Entretanto, empregam-nas em sentido contrário. A nossa presença não será percebida, pois, mesmo sendo desencarnados como nós, os seus habitantes e trabalhadores, se assim podemos chamá-los, estão com as mentes embotadas por vibrações infelizes, especializando-se em formas de ataques mentais ou magnéticos, para atuarem contra seus irmãos encarnados. Portanto, permanecem em vibração diferente da nossa. Não nos podem perceber a presença espiritual. Continuamos invisíveis para eles, como para os encarnados. Tudo é questão de se compreenderem as dimensões espirituais. Adentramos a construção atrás de Erasmino, que permanecia sob o domínio de alguma força misteriosa. Tudo era limpo, o chão em que pisávamos era de material semelhante ao granito, conforme observara na terra. Um balcão iluminado funcionava como recepção, onde o espírito de uma mulher de aparência jovem recebia outros espíritos que ali chegavam, com objetivos que eu, no momento, nem imaginava. Era a imagem do luxo exagerado. Luminárias pendiam do teto em cores variadas, parecendo cristais. Espíritos iam e vinham em várias direções. A cena era de difícil descrição, pela riqueza de detalhes. Alguns desses espíritos estavam vestidos conforme o figurino de homens finos do século XX, trazendo no semblante a arrogância de certos magnatas que pude conhecer quando encarnado. Outros se mostravam em trajes de época variadas, como se encontrassem ali personagens de tempos históricos diferentes, e outros ainda, nem tão arrumados assim, mas pareciam seres trevosos com aparência terríveis que, caso se mostrassem aos encarnados, certamente causariam pavor. Era toda uma população de almas do outro mundo ou deste mundo que entravam e saíam do prédio. Olhando por aquilo que julguei serem vidraças, pude ver que, do lado de fora, intensa tempestade se fazia, dificilmente podendo observar o ambiente externo. Em frente a algo que se parecia um elevador, havia uma inscrição em vários idiomas. Abre aspas. Aqui temos todas as possibilidades de executar seus planos de vingança. O ódio e o desespero são as forças que utilizam para conduzi-lo ao seu objetivo. Por favor, procure na recepção a informação adequada para o seu caso e conte com o nosso sistema, pois ele nunca falha. Fecha aspas. E abaixo da inscrição estava assinado, abre aspas, os magos da mente, fecha aspas. Todo aquele conjunto arquitetônico fora então elaborado com a finalidade de abrigar espíritos dedicados a planos funestos de vingança. Era toda uma organização das trevas, com os requintes de modernidade, da tecnologia e os demais recursos que o homem encarnado conhecia na atualidade, mas que certamente iriam além, com possibilidades que nós mesmos desconhecíamos. Entretanto, entramos no elevador ou algo parecido, acompanhando o espírito desdobrado de Erasmino, que permanecia sob domínio invisível. Subimos vários andares e paramos em local desconhecido, onde havia nova placa com os dizeres, abre aspas, ala de ciências psicológicas, fecha aspas. Seguimos Erasmino por extenso corredor por onde trafegava grande quantidade de espíritos.
enquanto outros esperavam sentados à porta de algumas salas, como se esperassem para ser atendidos. Havia placas de, abre aspas, silêncio, fecha aspas, em várias as portas, como se fossem consultórios de moderno edifício. O moço desdobrado parou mecanicamente em frente a uma porta, que se abriu assim que ele chegou. Entrou silencioso e nós o acompanhamos. A sala era imensa, consideradas as proporções de outras semelhantes na terra, com decoração esmerada e uma luminosidade avermelhada envolvendo todo o apartamento. Móveis modernos foram moldados na matéria astral, de maneira a lembrar um consultório de psicanálise da crosta. Sentado atrás de algo que se afigurava uma escrivania, estava um espírito de aparência grave, estatura alta, trajando um moderno terno preto, que, se visto por alguém da crosta, seria considerado de extremo bom gosto. Era um perfeito terno, como o chamariam os encarnados. Em frente a ele, sentado numa cadeira de recosto, um velho não tão arrumado como o outro, aparentando mais ou menos 60 anos de idade. E, mais ao fundo, dois outros espíritos de aparência jovem, impecavelmente trajados, com cabelos longos presos atrás, formavam o grupo que ali encontramos. Tudo me parecia muito estranho, mas Arnaldo pediu-me para observar apenas, pois mais tarde teríamos como retornar ali para realizar alguma tarefa que teria relação com o caso. Eis nosso pupilo, falou o espírito que parecia comandar a situação. Veja como obedece-nos a influência. Aos poucos, irá se submetendo ao nosso domínio, até que esteja totalmente a nosso mercê. Mas vocês irão acabar com ele para mim? Esse miserável não me escapará, e espero que tenham condições de fazer o mesmo com aquela bruxa velha que se diz ser mãe dele, falou o outro espírito que parecia mais velho, o responsável pela desdita de Erasmino. Claro, redarguiu o outro, afinal você é o nosso cliente, e aqui nós não brincamos em serviço. Vê meus dois amigos ali? Apontou para os dois espíritos que se mostravam mais jovens. São meus melhores magnetizadores, Elial e Dário. São, na verdade, dois excelentes psicólogos e conhecem a fundo os problemas da alma humana. Trabalham diretamente sobre o comando central. Veja como atuam e se certifique de que nós cumprimos o que prometemos. Ainda quando falava, os dois espíritos conduziram Erasmino até um divã e o fizeram deitar-se. Elial postou-se a um lado, enquanto Dário localizou-se num pequeno assento próximo à cabeça de Erasmino. O primeiro aplicava-lhe intensas radiações magnéticas na região do bulbo raquidiano, e o outro falava mansamente com um tom monótono. Erasmino, você ouve apenas a minha voz. Sinta-se em casa, sereno e tranquilo. Sua mente é agora a minha mente, seus pensamentos, os meus pensamentos. Você está cada vez mais sob o meu domínio. Você está aos poucos, perdendo a identidade. Mergulha no passado, não se encontra mais no presente. Aos poucos, a entidade projetava sobre Erasmino intenso magnetismo enquanto continuava. Volte ao passado,
Volte ao passado. Volte, volte. Você está cada vez mais retornando em outro tempo, outra época. Lembre-se, você não se chama mais Erasmino. Seu nome é outro. O tempo é outro. Estamos em seu passado. Cenas singulares se desenrolaram, então, envolvendo as entidades magnetizadoras, como numa projeção holográfica. Foram se passando cenas e mais cenas, como num filme, mas em sentido contrário. Parecia que estavam mergulhando em memória do tempo e em todas essas projeções que, como uma névoa, os envolviam, podiam ver a figura de Erasmino em várias situações. Sua mente parecia irradiar estranhas vibrações. Contorcia-se sobre o poder magnético daqueles espíritos que continuavam sua estranha tarefa. Você está bem? Muito bem. Mantenha-se agora fixo nessas recordações. Depois nós iremos mais longe no tempo. Você se manterá nesta situação. Está sob o domínio de nossas vozes. Os espíritos que observavam de longe sorriam, parecendo satisfeitos com o que acontecia. Ouvimos o dirigente das trevas falar: temos aqui os modernos recursos de fazer qualquer um retornar ao seu passado, mas não podemos fazer milagres. Temos que ir devagar, um pouco em cada sessão. Depois que for despertado todo o seu crime, ele estará irremediavelmente em nossas mãos. Por ora, o ligaremos a alguns fatos desagradáveis de seu passado mais recente. Depois, através da indução, estará em suas mãos. Nós o entregaremos a você, como nos encomendou. A um sinal seu, os dois magnetizadores interromperam a estranha terapia do mal. Continuou: como sabe, nosso trabalho tem um preço. Sim, sim, eu sei. Eu estou disposto a tudo para me vingar. Pois bem, você tem muitos contatos entre os submundos e nós temos interesses em comum. As entidades diabólicas discutiam planos de destruição e interferência no progresso individual e coletivo. Dário, espírito de aparência jovem, bem apresentado, olhos azuis intensos e sorriso largo, a um sinal do chefe, conduziu Erasmino para fora daquele prédio, levando-o para outra ala. Acompanhando-os, entramos em outro ambiente. Estava escrita a seguinte frase no portal de entrada, abre aspas, ala de implantes e cirurgias, fecha aspas. Olhei para Arnaldo e a um sinal seu, permaneci calado, observando. Diante de nossa visão espiritual, surgiu um estranho laboratório naquela construção das sombras. Aparelhos estavam espalhados por toda a ala, dispostos de maneira extremamente organizada. Espíritos vestidos de branco, parecendo enfermeiros e médicos, transitavam entre a aparelhagem, em perfeita disciplina e silêncio. Parecendo um moderno computador, estava sobre uma mesa, um aparelho que mostrava contornos de um corpo humano em 3 dimensões e mais afastadas várias macas, o que sugeria uma sala de cirurgia. Erasmino, espírito que fora para lá, conduzido como hipnotizado, sob o domínio de Dário, deitado sobre a maca em decúbito ventral, esperava a intervenção diabólica dos espíritos trevosos. A organização era levada ao máximo de importância. Um dos espíritos vestidos de branco aproximou-se de Dário e, após trocar breves palavras, dirigiu-se ao que se assemelhava a um computador. Falando algo por uma espécie de microfone,
recebeu as informações de que necessitava, enquanto a imagem holográfica de Erasmino aparecia diante de si. Era a extrema técnica a serviço das trevas. Dirigiu-se então para a maca onde o espírito desdobrado do rapaz se encontrava e começou uma estranha cirurgia. Pequeno aparelho foi implantado em determinada região do cérebro perispiritual de Erasmino para conduzir impulsos e imagens mentais, caso a técnica de indução psicológica falhasse. Eram extremamente rigorosos em suas realizações e não cometiam nenhuma imprudência. Tudo previram naquele caso doloroso, mas não sabiam da nossa presença no local, por estarmos em vibração mais elevada. Seus aparelhos não captavam nossa presença espiritual, nem eles tinham condições de detectar nossa vibração, por se localizarem em faixa mental inferior, com objetivos ignóbeis. As artimanhas das trevas poderiam ser consideradas perfeitas, não fossem suas reais intenções. Dário falava com o médico das trevas, com voz pausada e educação esmerada. Após a cirurgia, que não durou mais que alguns minutos, Erasmino foi liberado pela falange do mal, que permanecia em colóquio sombrio. Enquanto conversavam, Erasmino foi retornando pelo mesmo caminho por onde viemos e acompanhámo-lo de volta, anotando todos os detalhes da situação. Deixamos as perversas entidades no seu estranho conluio e segui calado o companheiro Arnaldo, que me falava: "Vê, meu amigo, como os espíritos trevosos são organizados? Neste prédio encontra-se um dos postos mais avançados das sombras. Nele trabalham cientistas que se especializaram em doenças viróticas, em epidemias e processos requintados de interferência nas estruturas celulares dos irmãos encarnados. Outros psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, os quais, como estes que presenciamos, são especialistas nas questões da mente, nas modernas técnicas de psicoterapia com objetivo diabólicos, pretendendo atuar diretamente nas mentes de dirigentes mundiais, em pessoas que ocupam cargos importantes no mundo terreno, em religiões, pastores e dirigentes espirituais, pelo uso do magnetismo, que sabem manipular com a maestria. Toda essa organização utiliza os modernos métodos desenvolvidos na Terra. Entretanto, fazem-no para prejudicar, atrasando o progresso da humanidade, pois sabe que bem pouco tempo lhes resta para continuarem com seus desequilíbrios, espalhando a infelicidade na morada dos homens. Em breve, poderão ser banidos da psicosfera do planeta e não ignoram o destino que podem ter. Os espíritos infelizes que lhes contratam os serviços especializados se mantêm a eles ligados por processos que não compreendem, pois eles mesmos se enganam como o poder ilusório que julgam possuir. Tentam fazer-se deuses e são, na realidade, apenas homens, embora desenfeixados do corpo carnal. Mas eu não esperava que estes espíritos fossem tão requintados em suas ações e métodos, falei para Arnaldo. Muitos pensam, inclusive, os espíritas, que as entidades das trevas são espíritos que pararam no tempo e que se utilizam ainda de métodos antiquados de domínio, quais os que se utilizavam na Idade Média da Terra, ou nas civilizações mais antigas que desapareceram ao longo dos séculos. No entanto, podemos observar que tais criaturas infelizes, como os homens nas crostas,
se disfarçam sob o manto enganador das aparências, das construções suntuosas, sob o abrigo da vaidade e do orgulho, mal dissimulados, e como os homens terrestres guardam sobre essa aparência a sordidez do caráter inferior, a serviço de intenções inconfessáveis. Também as forças das trevas têm um requinte da civilização. Calados, seguimos Erasmino de volta ao ambiente doméstico, onde repousava seu corpo físico. De olhos esbugalhados, aproximou-se do veículo de carne e justapôs-se a ele, embora permanecesse entre o sono e a vigília. Temos que conduzi-lo imediatamente a tratamento, falou Arnaldo. Teremos que procurar ajuda em mais de um lugar. Por enquanto, os danos são reversíveis, mas teremos que apressar a ajuda. Oramos juntos e partimos para o outro sítio à procura de socorro. E assim chegamos ao final do nosso capítulo 4, que fala sobre o reduto das trevas. É um capítulo bem grande, né? E nesse capítulo ele fala sobre... Por ser um capítulo grande, eu vou aproveitar e vou, fazer uma extensão aqui, aproveitando para poder mais ou menos explicar. Então, esse capítulo ele trata do local no plano espiritual. Quando nós imaginamos, quando nós pensamos que no plano espiritual é tudo nuvem, névoa, não. Lá existem edifícios com requinte de aparelhagens da melhor espécie possível. Aparelhos que nós não temos nem conhecimento ainda aqui, mas eles já têm esses aparelhos lá. Então, quando fala aqui que esse prédio ele não é visto, é como se fosse um plano espiritual, né? No plano espiritual existem as colônias espirituais. Então, e essas colônias espirituais, elas fazem parte do bem, né? Do amor, da caridade, dos espíritos de luz. Mas também existem também os locais que abrigam aqueles espíritos trevosos, ok? Então, esse local aqui é aonde o Erasmino ele repousou o corpo, mas em desdobramento o espírito saiu do corpo e foi conduzido, através do pensamento dos espíritos ruins, das trevas, para que ele fosse para aquele local. Então ele sai do corpo e vai para esse local. E esses dois espíritos, eles vão seguindo o Erasmino para ver para onde que ele vai, o que vai fazer, ok? Com quem vai se encontrar. E lá eles se deparam com esse prédio. Erasmino entra no prédio, é atendido, e nessa sala onde ele foi atendido, onde tinha um representante, daquela sala com mais dois psicólogos, que trabalhavam diretamente com o magnetismo, e tinha aquele que era o Senhor, Quando fala aquele velho, aquele Senhor, é aquele que está pagando pelo serviço de vingança, que nós vamos ver mais para frente em outros capítulos, que aí vai se encaixando, ok? E ali é feito todo aquele trabalho, mostra-se para aquele que está pagando, olha, o nosso trabalho funciona assim, funciona assado, está tudo certinho, e ele foi ali vendo, se está valendo a pena. E aí, na certificação de se fazer uma coisa muito bem feita, que eles trabalham, o mal também trabalha muito bem feito, eles fazem as coisas da melhor maneira possível, para que eles possam alcançar o objetivo, eles ainda vão fazer uma cirurgia. Eles vão implantar ali no cérebro do Erasmino, no perispírito dele, no cérebro dele, do espírito que desdobrou do corpo, vão colocar ali imagens, como se fosse um chip com imagens, para que quando ele volte para o corpo, que ele desperte, ele vai ficar preso naquelas imagens, ele vai ficar cristalizado, ele vai ficar num loop vendo aquelas imagens.
e aquelas imagens vai fazer com que ele fique depressivo, aonde atrapalha o trabalho, as amizades, a convivência com outras pessoas. Então ele vai ficando depressivo. Então, assim, quando eu falo que o mal também trabalha da melhor maneira possível, é porque eles buscam alcançar aquilo que eles tanto almejam, né? Que é a destruição. Então, depois de feito a cirurgia no Erasmino, colocado esse chip, onde vai mostrar essas imagens para que ele venha a ficar depressivo, ele é liberado pelo plano espiritual das trevas e ele volta para o corpo, né, para fazer aquele acoplamento, para voltar ao corpo. E aí os dois espíritos acompanharam ele tanto na ida e tanto na volta. Mas aí você pode me perguntar, mas Alex, como é que esses dois espíritos eles não foram vistos pelos espíritos das trevas? Simples, porque esses dois espíritos são espíritos de luz. Eles estão numa vibração mais acima e o espírito das trevas está numa vibração embaixo. Então eles não vão captar. Se o espírito de luz, esses dois espíritos, abaixar sua vibração, eles fazem conexão e acaba que eles conseguem se ver. Eles acabam que eles conseguem fazer uma conexão. Mas por esses dois espíritos estarem com a sua vibração, com o seu pensamento acima desses aqui, esses aqui não conseguem ver esse. Mas esses conseguem ver esse. Vocês estão me entendendo? Por isso que aqui no capítulo ele fala, porque há uma preocupação de entrar e os espíritos perceber a presença dos dois espíritos de luz. E ele explica para o outro espírito, fique tranquilo, porque nós estamos numa vibração muito mais elevada do que a deles. Aqueles que estão na vibração baixa, a vibração dele é de raiva, de ódio, não é de amor. Já a vibração dos dois que estão aqui em cima é de amor, de caridade, de ajudar. Então, isso não é igual uma água e óleo, não se mistura, entendeu? Mais ou menos por aí. Eu espero que essa leitura desse capítulo possa ter trazido a todos vocês um pouco de conhecimento, como é que funciona a parte do plano espiritual, né? Tanto do lado dos espíritos de luz, quanto os espíritos das trevas, né? Então, o próximo capítulo é o capítulo 5, que nós vamos falar sobre primeiros contatos, ok? Eu espero que esse livro, né, que é o Tambores de Angola, possa, né, trazer para vocês um pouco de conhecimento dentro da parte da religião da Umbanda. É o que eu hoje eu estou fazendo os vídeos para isso, para trazer para vocês esse conhecimento, né, para que se apague por definitivo esse preconceito, né, o preconceito, a parte de ficar julgando, né, condenando, sem sabermos o que funciona, como é que funciona, o que eles fazem. Quando eu falo eles, eu estou falando da Umbanda. É um trabalho de amor, de caridade, de ajuda, do bem, tá? Então eu espero que Deus, que Jesus, Nossa Mãe Santíssima, possa iluminar os nossos pensamentos, possa tranquilizar os nossos corações, para que possamos ter uma caminhada mais tranquila, mais simples, mas com o objetivo da nossa evolução espiritual e moral. Que assim seja.